Olá, esse é o canal Caixa Nerd e hoje nós vamos mostrar como ficou o nosso set dos Vingadores com essas estátuas na escala 1:10 produzidas pela Iron Studios. Então, essas peças na verdade venho colecionando já há um bom tempo. Foram as primeiras peças dessa empresa, que é uma empresa brasileira que fabrica colecionáveis licenciados. Então comecei com algumas peças dessa empresa e comecei então a formar esse primeiro set, cuja intenção era eu escolher justamente os meus personagens favoritos que compõem o grupo dos Vingadores no cinema, junto com os seus visuais que eu goste mais. Então, na verdade, eu não procurei aqui fazer uma coleção, por exemplo, de um filme específico, né, ou de uma linha específica. Eu fui escolhendo de acordo com o visual que eu gostava mais e os personagens que eu gostava mais. Então, assim, uma outra coisa que eu tentei manter também, quando eu pensei essa coleção, foi em não ter personagens demais. Muitos colecionadores, na verdade, acabam sofrendo com o mal do completismo, né? Não sei se é um mal ou não, mas muitos, quando lançam uma linha, eles começam a fazer ela, eles querem ter todas as peças daquela linha. Eu prefiro ter um set, às vezes, menor, com menos personagens, porém mais organizado e com personagens que eu goste mais. Então, assim, realmente está faltando vários outros personagens da franquia Vingadores que eu gosto muito, como o Máquina de Guerra, o Máquina de Combate, né, Falcão, o Gavião Arqueiro, Viúva Negra, mas até se eu fosse ter todos eles, não ia ter nem espaço, tanto para eu expor como para poder guardar tantos personagens assim. Então eu tentei me adequar a um certo número que mostrasse aqueles elementos da equipe que pelo menos eu gosto mais, né? Ou que representa melhor a equipe em si. Então, falando um pouco sobre eles, a primeira peça que eu tive da Iron Studios foi esse Capitão América do filme Soldado Invernal e a armadura que é a Mark 7 do Homem de Ferro, baseada no filme Vingadores. Então, os dois eu comprei juntos na época, eles foram lançados mais ou menos ao mesmo tempo. E tem uma coisa que vocês já devem ter percebido, aqueles que já acompanham o canal há algum tempo, é que eu gosto de personalizar a coleção. E nesse caso eu fiz algumas bases temáticas, assim, ou pelo menos pequenos dioramas para eles, né? Então eu tirei aquelas bases pretas convencionais e modelei eu mesmo essas bases que eu já vinha mostrando em alguns vídeos anteriores. Outra coisa que eu fiz com relação a esse Capitão América foi mexer no escudo dele. Então, o escudo original dessa peça, ele tem as cores todas azuis. E eu gosto muito da ideia desse filme, do capitão como alguém que está questionando as suas lideranças governamentais, alguém que está percebendo que há, digamos, um certo problema envolvendo seu governo, e ele questiona isso e o escudo dele simboliza isso no filme, né? Que é um escudo que está com a pintura toda descascada e tudo mais. Então eu acabei repintando ele e depois lixei um pouco dessa pintura para dar essa aparência descascada nela. Eu sei que tem várias outras peças que já saíram do Capitão América que são até melhores do que essa, né? Mas eu gosto muito desse visual do personagem, gosto muito do filme no qual ele está com esse visual. A gente tem vários detalhes aqui que eu acho legais, como o símbolo da SHIELD em um dos ombros. Ver se consigo aproximar. E também o próprio nome dele gravado. Bem aqui, tá bem pequenininho, não sei se consigo mostrar com a câmera. Mas enfim, a bandeira também do seu país de origem está aqui também. Eu acho um uniforme tático e um uniforme bacana, legal, assim, que representa bem o personagem e não é tão espalhafatoso. Embora ainda hoje o meu visual favorito que para mim do Capitão América é o do primeiro filme, né? O primeiro Vingador. Então a Mark 7, ela é a armadura do primeiro filme dos Vingadores. Acho uma das armaduras mais bonitas também. E nele só acrescentei essa base. O terceiro personagem que eu tive foi esse Hulk, que ainda é o meu Hulk favorito de todos que eles lançaram. Eu acho que aqui ele está representado da maneira mais icônica possível. E tem esse detalhe que eu achei bem legal, que é a bermuda dele ser de tecido mesmo. E também a base dele eu acabei me baseando um pouco no próprio diorama
desse filme, que é baseado no primeiro filme dos Vingadores. E até tem um detalhe nela aqui que eu acrescentei, baseado no diorama que a própria Iron havia feito na escala 1:6, que é como se fosse uma rede de esgoto, algo assim. Eu coloquei também no personagem. A próxima peça que eu coloquei na coleção foi o Thor, baseado no Mundo Sombrio. Para mim, o pior filme do Thor, porém o visual mais legal de todos. Então eles conservaram para esse filme esse visual com essa cota de malha, além de mantendo também essa perspectiva mais moderna que é no uniforme dele, mas mesclando bem o moderno com o lado mais viking, assim, né? Depois, a próxima peça que eu adquiri, que na verdade foi um presente que a minha companheira me deu de aniversário, que foi o Visão, que é um dos meus personagens favoritos e uma das minhas peças favoritas. Até hoje eu fico impressionado com essa peça devido aos detalhes, a textura dela e também essa capa, o tecido que eles criaram para essa capa, que ele é todo modelável, ele tem um arame nela que você pode modificar de acordo com o teu gosto. E eu acabei modelando uma base para ele com um pequeno Ultron. Então tem ali como se fosse a carcaça de um Ultron, achei que ficou legal também para ele. Consegui manter a pose que ele tinha na peça original, com um detalhe a mais. A peça seguinte desse set foi o Pantera Negra, também um personagem que eu gosto demais, eu vi aparecendo então no filme Guerra Civil, então é dessa linha, né? E eu fiz uma modificação nele também com a base que eu criei, porque na verdade essa peça ela é bem inclinada para frente. E eu acabei deixando ele um pouco mais ereto, como se ele estivesse saltando um pouco mais para cima, que foi o modo que eu encontrei para conseguir equilibrar ele dentro dessa base que eu havia modelado. Depois dele, então, a próxima peça que eu adquiri foi essa Feiticeira Escarlate. Então já havia um bom tempo que eu queria acrescentar uma personagem feminina nos Vingadores. A Viúva Negra, ela até então, todas as versões que saíam dela eu não estava contente, se fosse com a pose ou fosse com a escultura do rosto. E essa aqui eu achei que muita gente não gosta da escultura do rosto dela, mas é porque eu acho que pouca gente chegou a ver ela ao vivo, assim, porque eu acho que ficou bem legal. As fotos de divulgação não tinham ficado muito boas, mas ela ao vivo ela fica bem bacana, acho bem legal e é uma personagem fundamental para os Vingadores, principalmente nos quadrinhos, né? Depois, é perceptível que a cada peça que era incorporada no set, a qualidade delas ia melhorando cada vez mais. E eu acho que um dos pontos altos é o Doutor Estranho, baseado no seu próprio filme, que tem uma das esculturas faciais mais legais produzidas pela Iron até então. Além de toda a textura que há no uniforme dele, né? O olho da Agamotto e a própria capa dele, cujo único problema, quer dizer, não é um problema, mas eu acharia muito mais legal se ela fosse uma capa de tecido também. Mas eu acredito que eles optaram por fazer essa capa nesse material devido à quantidade de grafismos e texturas que ela apresenta, né? Ela é uma capa muito mais grossa se comparada com a capa do Visão, por exemplo. Então talvez isso justifique a escolha deles por não fazer uma capa de tecido como a do Thor ou mesmo do Visão. E por fim, o último que nós mostramos no canal recentemente foi o Homem-Aranha, baseado na franquia Homecoming. Esse eu não pretendo fazer nenhuma alteração, porque ele já veio com um diorama próprio. Então, acabou incorporando aí o restante do grupo. No momento eu não tenho intenção, então, de acrescentar mais algum personagem. Esse set, para mim, ele já está completo, está montado da forma como havia planejado, como eu queria ter montado ele. Infelizmente, o preço das peças dessa empresa elas tem crescido bastante. A gente não sabe se é só por causa da alta do dólar ou porque a procura também pelas peças tem sido muito maior, já que nos últimos anos muito mais colecionadores, ou melhor, muito mais pessoas começaram a colecionar essas peças dessa escala, mas até então elas foram peças que tinham um ótimo custo-benefício, né? É um valor relativamente baixo, é claro que elas não são peças, nunca foram peças baratas, mas devido à qualidade delas, dá para se dizer que elas tinham um custo-benefício muito bom. E estou bastante contente com esse set, então é isso.
Até a próxima, um grande abraço.